Olá, pessoal, somos o Smart Group. Nosso grupo é composto por estudantes de engenharia civil, jornalismo, design gráfico e administração. Iremos abordar nessa apresentação nossas pesquisas de validação com os prováveis usuários, compradores e desenvolvedores da nossa solução. Mas antes de entrarmos nas entrevistas, vou mostrar uma ideia que incrementamos em nosso aplicativo. Após a apresentação do nosso PGE1, a professora Paula nos orientou na criação de um indicador que identificasse o consumo de material por empreiteiro. Pensando nisso, desenvolvemos as seguintes funções: o relatório de materiais e o comparativo de empresas, como mostrado nas telas. Pelo relatório de materiais, definimos o serviço, a empresa e o local, podendo selecionar, nesse caso, mais de um local. Com isso, teremos o relatório de material com a quantidade que a empresa utilizou por serviço, e nesse exemplo aqui, temos o serviço de pintura e todos os materiais gastos pela JS Pinturas. A segunda opção, que é o comparativo entre empresas, nós definimos a empresa e o serviço, e aqui podemos selecionar mais de uma empresa também. O relatório será visualizado por meio de gráficos. No exemplo, temos o comparativo com a quantidade de apartamentos por empresa, que é a JS Pinturas e a BR Pinturas. E no segundo gráfico, temos o comparativo da quantidade e qual material que a empresa consumiu. Para apresentar nossa ideia, usamos as telas desenvolvidas ao longo do projeto, com a adição dos indicadores. Agora, iremos mostrar algumas pesquisas de validação realizadas pelo Smart Group. Para iniciar nossas pesquisas, vamos falar do Matheus. O Matheus atualmente é almoxarife. Ele tem 8 anos de experiência em canteiro de obras e já vivenciou bastante coisa. Apresentei o aplicativo e ele disse que agregaria muito na obra. Questionei se ele mudaria ou melhoraria algo e ele deu a sugestão que se chama gestão à vista, que aderimos ao iControl. Funciona da seguinte forma: para cada apartamento tem uma quantidade mínima para ser utilizada em sua execução. Trouxemos como exemplo as louças. A cor branca indica que não há estoque na obra. A amarela, que está disponível para instalação. A verde, que já foi instalada. E a vermelha, que houve uma nova instalação, ou seja, usou 2 vezes material. Dessa forma, será possível saber a quantidade que deve pedir e saber os apartamentos que houve reparo ou manutenção. Agora vamos falar do Eduardo. O Eduardo é engenheiro de execução e suas atividades na obra incluem orçamentos e levantamento de materiais. E na entrevista, o iControl se destacou com a função dos indicadores. E conversando com ele o que ele mudaria ou melhoraria no iControl, ele sugeriu e adicionamos a tabela SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil. Essa tabela auxiliaria muito na cotação de materiais na hora de fechar com os fornecedores. Em entrevista com o auxiliar de engenharia Matheus Torres, o Smart Group aprovou sua ideia, que será a implementação de instrução de armazenagem de cada material no próprio aplicativo. Já a ideia do auxiliar de engenharia Lucas de utilizar o QR Code não foi adotada, pois a proposta do nosso aplicativo é ter acesso à quantidade e à localização dos materiais na palma das mãos. Mais uma entrevista que realizamos foi com a auxiliar de engenharia Nayara, que é muito apta a novas tecnologias e modernidade. Nayara sugeriu que o nosso aplicativo tenha uma aba de relatório para o pós-obra, pois quando acaba o empreendimento, há dificuldade em localização dos materiais da reserva técnica, principalmente cerâmicas. Então, vimos vantagens e adotamos a ideia. Em conversa com o desenvolvedor de software, Eduardo Alves, ele nos apresentou a ideia de iniciarmos os trabalhos do iControl primeiramente no sistema Android, por ser mais fácil, mas optamos por não aderir a essa ideia, pois nosso objetivo é atingir ambos os públicos, do Android e do iOS. Agora, com o intuito de trazer uma credibilidade na área financeira para o projeto, realizamos uma entrevista com Luiz Fernando, que atualmente é gestor financeiro na empresa Ser Humano Corretora. Na nossa conversa, percebemos que suas ideias são bem similares ao que já pensávamos, com o principal ponto de questionamento a precificação, que seria por meio de planos pré-definidos, com a chance de um plano personalizado de acordo com o que o cliente precisa. Depois de realizar várias entrevistas para validar a ideia, nós, do Smart Group, ficamos muito felizes com a aceitação do projeto e as sugestões propostas pelos entrevistados. Perante a isso, analisamos e optamos para as que melhores se encaixam à nossa ideia, a fim de entregar um produto final com qualidade. Obrigada pela atenção, Smart Group conduzindo os canteiros de obra do futuro.